Hoje eu gostaria de compartilhar minha camada de métodos em JavaScript que serve de base para chamadas AJAX. Basicamente, essa camada é uma central de mapeamento de endpoints para API. Nesse vídeo, vou utilizar o Laravel e o Webpack como base, pois eles dois já fazem parte do meu stack de desenvolvimento do dia a dia. Fala meu jovem, Thiago Matos aqui com mais uma dica para melhorar aí o seu dia a dia de desenvolvimento web. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em like e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos que vamos, meu jovem! Como eu falei no início, eu vou aqui compartilhar a minha camada API da forma que eu utilizo. Você pode utilizar de outra forma. Muitos desenvolvedores utilizam de forma aí diferenciada. Beleza? Aqui eu tenho o meu arquivo index, que é o ponto de entrada, certo? Dessa minha camada. E aqui eu tenho um arquivo users, que nada mais é um arquivo só mesmo para métodos. Eu posso ter getUsers, como eu tenho aqui. Eu posso criar outros métodos, como postUser, por exemplo. Eu posso ter editUser. Enfim, eu posso ter uma infinidade de métodos aqui que eu estou fazendo o export disso, certo? Estou exportando todos esses métodos. Beleza? Eu vou deixar aqui só o mesmo getUsers para facilitar o entendimento. E o getUsers possui aqui essa URL, tá? Essa URL seria aí o seu endpoint, né, da API. E se eu acessar essa URL, eu vou ver exatamente isso daqui, como se fosse o funcionamento de uma API, né? Esse serviço aqui, ó, JSON Placeholder, é bem bacana, que serve para você fazer testes aí de conexão. Beleza? E o retorno dele é um array, tá? De objetos e JSON. Beleza? Aí eu estou usando o Axios para fazer o get, né? Para fazer a conexão AJAX. Ok? Vamos que vamos. Então, esse meu arquivo index vai literalmente importar todos os arquivos que estão aqui dentro dessa pasta API. E ele vai fazer o export de todos eles. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto de entrada. Você vai entender mais para frente por que eu faço esse import e eu faço esse export. Beleza? Então, eu posso ter outros exemplos aqui, não somente users. Eu vou criar aqui outro arquivo, tá? Que vai ser, vamos supor, country. Beleza? E aí eu vou fazer export default e aí meus métodos, certo? Eu não vou criar nenhum método agora, mas aqui você teria, aliás, deixa eu criar aqui get countries para não ficar vazio, tá? Beleza? E aí aqui no meu index eu iria importar country from country. Beleza? E aí eu iria exportar com o nome que eu importei. Beleza? Até aí. Ok? E aí eu tenho agora, como se fosse aqui, duas entidades, user e country. E aí eu posso usar os métodos dentro desses dois arquivos, né? Dentro dessas duas entidades. Beleza? Como é que a gente faz para utilizar isso? A maneira que eu utilizo seria da seguinte forma. No Laravel, a gente tem como fazer a interação com o Webpack, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. Dependendo aí da sua aplicação, você que utiliza o Webpack, você vai ter a oportunidade de fazer o import desse arquivo aqui, certo? Então, no Laravel, eu tenho aqui webpacks.mix, certo? Que já vem aí padrão do Laravel. E eu tenho aqui esse Webpack config, que é onde o Laravel vai dar um merge, né? Vai mesclar aí toda essa configuração com as configurações pré-definidas por ele. E aí a gente vai precisar utilizar dois caras aqui, que são o Resolve e plugins, certo? Plugins é uma forma de Webpack fazer o import dos plugins que a gente utiliza, né? Dos pacotes JavaScript, certo? Nesse caso eu estou fazendo a importação do Axios. Por isso que eu não preciso aqui fazer esse import Axios from Axios,
certo? Se eu não colocar esse cara aqui, sim, eu preciso fazer esse import, porque o Webpack não vai saber quem é Axios, beleza? Então, voltando aqui, beleza? Aí eu vou aqui fazer o import do meu plugin, certo? Que é API URL, que eu determinei como API URL. Você pode aí criar o nome que você desejar, mas o interessante é que você tem que criar um atalho para ele, porque ele não é um pacote Node, ele não vai dentro aqui do Node Modules, certo? É um pacote que você está criando aqui somente para o seu projeto. Então você tem que informar o Webpack ao plugin, que é esse cara aqui, Provide Plugin. Você tem que informar para ele qual é o caminho que ele deve seguir, e por isso que a gente vai utilizar o Resolve com esse alias, beleza? E aí eu tenho minha API e aí o caminho que ele vai percorrer. Ou seja, assim que o Webpack lê esse cara aqui, ele vai dizer, opa, eu tenho aqui um atalho que é esse cara daqui, e eu vou ter que ler esse arquivo daqui, certo? Por padrão, o Webpack vai ler a pasta API e vai pegar o index, que é o ponto de entrada que eu acabei de falar. Beleza até aí? Então não se esqueça aqui, esses dois caras, eles são obrigatórios para poder funcionar essa API URL globalmente na sua aplicação. Ok? Então vamos para frente. Aí para fazer o uso, eu vou utilizar aqui aquele exemplo component que já vinha aí padrão do Laravel, certo? Só mesmo para a gente não precisar ficar criando outros componentes. Eu já coloquei esse componente aqui dentro, certo? Da homepage para poder ele funcionar. E aí eu vou abrir ele e aqui em Mounted mesmo eu vou chamar API URL, certo? Então a API URL vai cair aqui dentro de index. E aí eu vou utilizar a entidade que eu desejo, nesse caso, users. User no singular quer dizer, certo? E aí eu vou utilizar o método que eu quero dentro de user, que é getUsers, certo? Ou seja, eu estou indo API, caindo dentro index, estou utilizando minha entidade user, que vai vir daqui, certo? E estou utilizando o getUsers, que já é dentro lá da entidade, getUsers, beleza? Então ele faz todo esse caminho aí pra gente. E aí, como ele está retornando aqui a promessa do Axios, então eu tenho acesso aqui à promessa, né? O then. E aí eu tenho o meu response. E aí eu tenho certeza que você já está craque. E aí eu só vou colocar aqui para imprimir o response, certo? Que provavelmente a gente vai ver o resultado desse cara aqui. Beleza? Então, praticamente tudo pronto. Vamos rodar aí para ver o que acontece na nossa aplicação e de repente corrigir alguns bugs que aparecerem. Então, para a gente rodar, como eu utilizo o yarn watch, ele vai subir aí a aplicação com Laravel. Ele subiu a aplicação, porém eu tenho alguns erros. O ESLint acusou alguns erros aqui. Em algumas aulas anteriores eu falei sobre ESLint. Se você tem interesse em fazer a integração do ESLint com o Laravel Mix, é só mesmo aí clicar em algum lugar desse vídeo ou aí na descrição que eu vou deixar o link, beleza? Então o que é que o ESLint está acusando aqui? Ele está dizendo que Axios is not defined, ou seja, não está definido. Por quê? Porque o ESLint não conhece essa variável, porém o Webpack conhece. Então eu tenho que dizer ao ESLint que essa variável é uma variável global, que é como se fosse assim, ó, ignore essa variável, não se importe com ela, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. API URL também está dizendo que não é definida, não existe, mas é uma variável global e a gente vai tratar isso. Então, mais algum erro? E dentro aqui de country, eu preciso de uma linha, que é a minha, seguindo aí as minhas regras, e eu acho que é só. Então, para a gente matar aqui esses dois caras, API URL is not defined e Axios is not defined,
eu vou abrir o ESLint. Lá no final, vou adicionar mais um bloco de informações aqui chamado globals. E aí, globals, eu vou dizer que API URL true e access true. Só mesmo isso daí. Agora eu vou ter que dar um refresh no watch. E provavelmente a gente vai ter tudo perfeitinho. Tudo ok. Beleza? Deixa eu ampliar aqui. Não tenho mais erros. Vou abrir o meu console. E eu já tenho aqui, ó, meu array de dados, cara. Que vem aqui, ó, do exemplo component. Eu tenho essa API aqui. Beleza? Só para a gente ter mais conhecimento do que acontece, eu vou imprimir a API URL. O que é que vai acontecer? Aí eu tenho aqui, ó, meu model, certo? Da API URL, e aqui dentro eu tenho aqui vários objetos, beleza? Que é o objeto que eu estou acessando, API URL.user. E aí eu tenho meus métodos, certo? Get users. Se eu quisesse acessar country, seria .country. Mas country eu não tenho lá nenhum método lá dentro. Quer dizer, eu tenho, mas o método não vai funcionar, get countries. Então ele já deu erro aqui, porque ele já tem um refresh automático. Então deixa eu voltar aqui. E agora sim. Beleza? Então, funcionando aí, os dados pegando via a camada API, fazendo a chamada Ajax, utilizando aí o Axios e junto com o Webpack e o Laravel. Beleza? E para recapitular, vamos lá rapidinho, minha pasta API. Eu tenho aqui meu ponto de entrada index, que eu vou fazer a importação de todos os arquivos que eu quiser aqui dentro. Se você preferir separar isso aqui por diretórios, também pode. E aí eu vou fazer o export aqui utilizando essas variáveis, certo? Isso daqui é meu ponto de entrada. E aí lá no Webpack, na configuração do Webpack, eu vou utilizar dois caras, que é o Resolve e o plugin, certo? O plugin é para fazer a importação global, que o Webpack vai fazer isso para gente, beleza? E no caso da API URL eu tenho que utilizar esse alias aqui, porque isso não é um pacote Node, isso não vem lá do NPM, então a gente tem que informar ao Webpack, porque por padrão ele vai buscar no Node Modules, beleza? E a partir daí, se você utiliza o ESLint, você tem que configurar os globals, beleza? E aí é só partir para o abraço, meu jovem, e começar a utilizar aí a sua camada API em qualquer parte aí da sua aplicação. Então é isso aí, meu caro. Espero que tenha adicionado um conteúdo muito relevante aí para o seu dia a dia de desenvolvimento. Se você tem outra forma de criar essa camada, por favor, compartilhe. Se ainda tem dúvida, é só comentar aí embaixo do vídeo que eu pessoalmente vou responder. E não se esqueça aí de clicar em like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!